1 João 2:20. E eu já vou deixar já o tema da mensagem. Eu queria que você repetisse comigo. Unção. A marca do crente. Vamos ler? 1 João 2:20. E vós possuís a unção do Santo e tendes conhecimento. Pode tomar o assim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu vou falar hoje de um assunto que, ao meu ver, para nós que somos trabalhadores da seara de Deus, ele é essencial, que é a unção do Senhor. Todo ser humano tem uma marca, alguma coisa que predomina com mais intensidade na pessoa, no jeito, no caráter. Todo mundo tem. Nós aqui como cristãos, a gente tem algumas características. Tem pessoas que são muito doces, tem algumas que são muito amáveis, tem algumas que são delicadas, tem algumas que têm um carisma. São assim, características que a gente vê que são de cristão. Pessoas que você identifica elas pelo jeito, porque elas já têm uma marca. Quem que conhece pessoas que o jeito amável dela cativa você? Eu conheço. Agora, quem que conhece pessoas que não são cristãs, mas que também têm uma amabilidade, uma doçura que parece que é? Eu também conheço. E alguns deles fazem parte até de outras religiões, de outras denominações, que não é nem essa daqui, não é nem cristocêntrica, vamos dizer assim. Mas também tem essa característica, que a pessoa olha e fala assim, essa pessoa parece crente. Pelo jeito da pessoa, pela marca que ela tem nela. E aí o Espírito Santo foi ministrando no meu coração a respeito dessa palavra. Porque nós todos temos uma marca. De repente eu falo com pessoas aqui que são pessoas doces, amáveis, legais. Porém, isso te faz uma pessoa boa, mas não te faz um crente com o poder de Deus. Eu posso ser um crente legal, amável? Sim. Mas o que vai fazer a diferença no meio do meu cristianismo é a unção. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer para você? Que muita gente pode ter essa marca do amor, da simpatia, porém, o que traz o poder de Deus é a unção. E é essa marca que nós precisamos ter na nossa vida, que é o diferencial de todo mundo que é legal, porque senão a gente vira só gente legal. Poxa, ali vai fulano legal dessa, show de bola, gente de Deus. Mas o que marca a vida dos outros, o que tem em nós que marca a vida dos outros é a unção de Deus. Senão a gente se torna apenas gente legal, gente carismática, gente que não tem assim tanta presença do Espírito Santo, tem outras características para preencher a falta da unção. Então nós podemos ser conhecidos assim? Sim, mas nós precisamos ser conhecidos por essa unção. E a Bíblia diz que você já tem, você acabou de ler em 1 João 2, vós possuístes a unção do Santo. Essa unção, querido, ela já está sobre você. A unção do Santo, quem é o Santo? Jesus, Espírito Santo. Você já possui essa unção. Então nós não podemos deixar que a nossa marca seja apenas de ser gente legal. Porque uma pessoa que é legal, se alguém cair endemoniado lá fora, ela vai lá porque ela é legal, colocar a mão. Ela vai lá porque ela é amável. Ela
vai lá porque ela tem unção. Ela vai lá porque tem algo diferente nela que impulsiona ela na unção a ir fazer o propósito de Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? É por isso que o Espírito Santo está querendo trazer na sua mente que a unção é essencial. O que é a unção? Alguém arrisca dizer o que é a unção? Ninguém? É a expressão do poder de Deus na sua vida. Muito bem explicado. É a expressão do poder de Deus na sua vida. É uma capacitação que Deus te dá para exercer algo. Então, esse poder precisa estar latente na nossa vida. Provérbios 21:20 diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato desperdiça tudo. Queridos, quem é sábio tem que cultivar essa unção. Quem é sábio tem que preservar essa unção. Tem que fazer ela ser real na sua vida dia após dia. Porque quem desperdiça é o quê? Insensato. O que eu entendo com isso? Que é essencial. Porque se a Bíblia diz que é sábio quem tem azeite, é essencial na nossa vida como cristão ter essa diferença, ter essa unção. Porque senão a gente se torna insensato. Nós precisamos ter esse azeite na nossa vida, porque é uma capacitação de Deus para exercer algo no nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos lá, Isaías 10:27. Não precisa abrir essas referências não, tá? E o jugo será despedaçado por causa da unção. Querido, a unção, ela tem o poder de quebrar todo o jugo, despedaçar todo o ferrolho. Vocês daqui a pouco vão estar indo para um lugar onde vai ter muita gente subjugada por Satanás, por alguma opressão. E olha o que Deus está falando na palavra aqui. A unção despedaça o jugo. Então você ir para lá sem essa marca, você vai conseguir ter uma eficácia no seu trabalho? Dificilmente. Porque lá você vai encontrar pessoas de todos os âmbitos espirituais. Pessoas com maldições hereditárias, de gente antiga. Pessoas com vícios. Pessoas no mundo da prostituição. E o que vai quebrar esse jugo da vida dela é a unção de Deus na sua vida. Não tem como ir por encontro sozinho. Não tem como trabalhar para Deus sozinho. Eu vou com a cara e com a coragem. Vou lá e vou fazer. Você tem que ter a unção do santo. Para que isso venha a ser despedaçado. Para que vocês venham ter 100% de aproveitamento no encontro. Para que não venha acontecer de voltar e falar assim: poxa, teve uma meia dúzia que ficou de cara de delegado. Querido, a unção quebra o jugo. Glória a Deus. Não interessa qual foi o demônio que perdurou anos na vida daquela pessoa. A unção quebra o jugo. Ela despedaça o ferrolho. E essa unção já está sobre ti. Vós possuíste a unção do santo. Ei, querido, nós precisamos ir fazer o trabalho para Deus, sabendo quem a gente é e o que a gente carrega conosco. Porque senão a gente não vai ter eficácia no nosso trabalho. Nós precisamos, querido, ir para os nossos encontros, para as nossas palestras, para os nossos congressos e conseguir bater a meta que o Espírito Santo põe no coração do líder. Se é 20 vidas para Cristo, vamos alcançar, porque Deus tem um propósito nisso. E a unção que você tem vai te respaldar lá naquele momento. Não precisa você ter medo. Não precisa você ficar amedrontado com nada, porque a unção te respalda. É aquilo que eu falei: se alguém manifestar um demônio lá fora, dificilmente alguém só que é legal iria colocar a mão. Agora você sabe a diferença de alguém que tem unção, porque essa pessoa tem autoridade, ela tem intrepidez, ela é diferente. Existe algo nela que você olha e fala assim: gente, eu queria ser igual.
Não tem em todo mundo. Porque nem todo mundo se apropria dessa unção. Mas é a nossa marca. Nós precisamos entender isso. Você precisa buscar isso para a sua vida. Eu sou intercessora desde quando converti. E eu tenho isso tão latente no meu coração que quando eu estava grávida da minha filha, eu estava com 6 ou 8 meses, eu expulsava demônio grávida. Com uma barriga desse tamanho. E todo mundo, não, segura ela, segura ela. E gente, não acontecia nada comigo. Aqueles demônios lá, tudo doido, né? A gente sabe como é que fica, né? E aí todo mundo, segura, segura. Lembra, Cléia? E ninguém me impedia, porque a unção do santo está na minha vida. E eu entendo isso. E Deus me trouxe aqui para fazer você entender que se você se apropriar dessa unção, você se torna imbatível. Vem um, vem dois, vem três e vai todo mundo cair para a glória de Deus. Porque Ele compartilha essa unção com você. Amém? Amém. Agora, para que eu preciso? Por que eu preciso dessa unção? Vamos entender então, 1 Samuel 16. Samuel 16, 12 em diante. Por que eu preciso dessa unção? Podemos ler? Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste, o Espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um Espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o Beremita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito, e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, e então Saul sentia alívio e se achava melhor. E eis que o espírito maligno se retirava dele. Aleluia. Queridos, só de ler essa passagem, nós podemos perceber o antes e o depois de uma vida ungida. O antes e o depois de alguém que ainda não tinha essa unção. Então, por que eu preciso dessa unção? Antes de enumerar aqui, eu quero ressaltar com você o versículo 14, que diz assim, aliás, o 15. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Queridos, eu quero ressaltar aqui, antes de enumerar por que eu preciso de ter unção. Nós vemos aqui que os servos de Saul disse para ele: eis que um espírito maligno te atormenta. E quando eu estava lendo essa passagem, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração a respeito de nós andarmos com pessoas que são verdadeiras. Por que você está dizendo isso, presbítero? Porque os servos, dificilmente ele vai falar alguma coisa que pode causar ira no seu senhor. Sim ou não?
Sim. Só que esses servos, eles foram o que para Saul? Verdadeiros. E o Espírito Santo ele tem falado ao meu coração a respeito de alguns enganos que têm vindo no meio do povo de Deus. Muitas vezes, algumas pessoas preferem andar com quem não vai falar a verdade, mas vai ficar perto de você, te apoiar no seu erro, do que andar com quem vai te falar a verdade e vai te colocar no acerto, mesmo que você não goste. Eu quero dizer isso para você, querido, porque isso é muito sério. Porque a Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. Deus açoita quem Ele quer bem. Deus corrigir você não significa desamor, significa amor. Porque se Ele não faz isso, automaticamente você pode estar indo para o inferno. E aí sim Ele não estaria te amando. Então o que Deus está falando conosco aqui é que Satanás ele tem trago um engano no meio do povo de Deus. Que aquele que anda do meu lado e apoia tudo que eu faço é quem me ama. Mentira. Meu Deus! Aleluia! Mentira. Porque essa pessoa ela pode até gostar de você, mas amar não. Porque quem te ama, querido, impede você de sofrer danos desnecessários. Quem te ama vai te alertar e vai falar, ó, esse caminho é caminho de morte. Por mais que você não goste. Nós precisamos amadurecer nesse tempo, porque Satanás tem enganado a muitos e com isso tem tirado muita gente da presença de Deus. Verdade. Ah, porque o povo da igreja ninguém me apoia. Não apoia por quê? Porque certamente o que você está querendo fazer vai te levar a passos largos para um caminho que pode não ter volta. Então nós precisamos andar com quem fala a verdade para a gente. Querido, o apóstolo Paulo, ele tinha alguém que andava do lado dele, era Timóteo. Aqui em 2 Timóteo 4,5, o apóstolo Paulo começa a dar um monte de lição para Timóteo, para ele não cair no erro. Isso significa o quê? Amor. Significa que o apóstolo Paulo queria que Timóteo não seguisse o errado. Nós precisamos andar com gente muitas das vezes dura, mas que me bota para frente. Glória a Deus! Mas que está olhando o meu futuro e fala assim, eu vou ter que pegar o pé dela porque amanhã ela vai ser pastora. Eu não posso deixar essa menina aí nessa cabeça dela porque ela vai dar para coisa ruim. Eu não posso deixar esse menino fazer o que ele está querendo porque ele não vai conseguir ir nem na esquina. Nós precisamos, querido, sair desse engodo de Satanás. Que quem me ama é quem me apoia. Não é. Quem me ama é quem consegue enxergar além de mim. Glória a Deus. Isso é quem me ama. Olha Natan e Davi. Como deve ter sido difícil para Natan chegar para Davi e falar para ele, você pecou, teu filho vai morrer. Mas ele chegou lá e falou a verdade. E graças a esse amigo que ele tinha, a vida dele ainda teve jeito lá na frente. Então eu não podia deixar de ressaltar isso aqui, porque o Espírito de Deus ele ministrou meu coração na minha casa. Nós precisamos, querido, entender que muitas das vezes quem vai discordar de você está te projetando para um futuro lindo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, por que eu preciso dessa unção? Vamos lá. Verso 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem. Por que eu preciso dessa unção de Deus? Porque quando eu tiver essa unção, Deus vai me projetar. Nós vemos aqui que aqueles homens falam assim, manda chamar um homem. Quem é um homem? Pode ser qualquer um, sim ou não? Aqueles homens, eles ainda não conheciam Davi, porque ele tinha acabado de sair de trás das malhadas. Porém, Deus conhecia. Então, na medida que eles falavam, chamem um homem, Deus já estava projetando Davi, porque Deus conhece Davi. Deus via Davi lá atrás das malhadas, fazendo tudo o que ele fazia. Então, por mais que o homem não soubesse, Deus projeta. E o que o Senhor está falando conosco nessa hora? Para que eu preciso da unção de Deus? Para eu parar de ficar querendo brigar pelo primeiro lugar. Para eu parar de querer brigar para o pastor me ver mal.
Deus conhece. Glória a Deus. Queridos, para que eu preciso dessa unção, querido? Para Deus me projetar. Quando eu vou fazendo muitas coisas na força do meu braço, não dá certo. Mas a unção de Deus, querido, ela te coloca em evidência. Nós precisamos parar com essa competitividade. Não, mais eu. Eu que ministro hoje. Não, porque você ministrou semana passada. Não, sou eu de novo, não sei o quê. E fica aquela guerra. E cada um querendo fazer. Mas, querido, não tem necessidade disso, porque a unção vai te destacar na hora certa. Ah, querido, quantos irmãos Davi tinha? Mais bonito, mais alto, mais forte. E a unção de Deus falou, é ele. Glória a Deus. Mas qual é a diferença? É a unção. Não precisa eu fazer assim, eu acho que eu vou fazer uma picuinha, até involuntária, para poder tirar a veia da irmã e eu entrar no lugar dela. Não precisa disso, porque a unção te coloca em evidência. A unção de Deus faz as pessoas te enxergarem diferente. Ei, querido, a unção de Deus te capacita. Não precisa você fazer na força do teu braço, porque você vai chegar lá. Bendito seja, Senhor. Para que eu preciso dessa unção? Para eu ser projetado por Deus. Para quando chegar a sua hora, você não ter dúvida de que foi Deus que falou com o pastor para te ungir. É por isso que eu preciso de unção. O Senhor, querido, vai falar na sua vida na hora certa. No Evangelho, a gente precisa entender que não é a nossa ação que vai fazer acontecer alguma coisa. É a unção de Deus que traz a existência na nossa vida o que precisa acontecer. E se não acontecer, é porque não é para acontecer. Então eu preciso dessa unção para que Deus me projete, para que eu descanse no Senhor, para que eu adore a Deus, para que eu me doe para Deus. Não em vista de nada, não querendo ter uma reciprocidade de nada, porque o próprio Senhor vai fazer o meu trabalho ser visto, porque a Bíblia diz que o seu trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Não é. Então a unção de Deus, querido, olha, eu tenho certeza que em algum momento uma dança sua, Deus vai ministrar na vida de alguém, e alguém vai chegar na bispa, no apóstolo, e vai falar assim: nossa, eu fui curada com a dança da menina, eu fui curada no louvor daquele menino. Gente, com a imposição de mão daquele irmão, aquela dor sumiu. E não vai precisar você dizer assim: olha, apóstolo, eu orei e fulano ficou curado. Não vai precisar. Porque a unção de Deus te coloca em evidência. A unção de Deus, querido, ai meu Deus, como eu amo a unção de Deus. Se eu entender esse princípio e eu andar diante de Deus nesse princípio, querido, Deus vai te levar em lugares altos. E sem você querer ir com humildade, tá? Quando você chegar na posição que Deus quer, você não vai sofrer do mal do século, que é a inveja, que é esqueci a palavra agora, que são esses tipos de sentimento que colocam a gente para trás. Quando você chegar nessa posição que Deus quer, porque Deus vai te projetar, esse tipo de sentimento não vai passar na sua cabeça. A soberba, lembrei. Quando você estiver lá na frente, chegar a sua oportunidade, se você chegar lá através do meio certo, esse tipo de erva daninha não mexe em você. Não mexe. Porque você chegou lá através do meio certo. Não foi agindo do seu jeito. Porque, querido, quando a gente faz as coisas da nossa maneira, quando você chegar lá, pode ter certeza que a soberba vai alcançar você. E aí você vai estar lá na frente assim: sou eu, vou botar a melhor roupa, vou ficar linda, porque todo mundo vai me ver. E aí olha a soberba, olha esses sentimentos inferiores. Mas quando a gente vai seguir na trilha do Espírito de Deus, é diferente. Você pode sentar no carro do presidente da República, isso não vai subir a sua cabeça. Não vai. Agora o segredo está no caminho a ser percorrido. O segredo é hoje. O segredo é o agora. Porque amanhã você tem que estar pronto.
Quando você estiver lá, você tem que estar pronto. Quando você estiver lá, você vai ter que estar ensinando pessoas que estão querendo ir de outra maneira. É por isso que eu preciso de unção. Queridos, Lucas 9:34, nós vamos ver Jesus no Monte da Transfiguração. E naquele momento que Jesus está no Monte da Transfiguração, vem uma voz do céu e diz assim: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvir. O Espírito de Deus falou comigo assim: Jesus precisou ouvir do Pai um elogio, um chamamento, um incentivo. Que dirá eu e você? Deus quer te projetar. O Senhor quer falar isso de você, sabia? Esse é o meu Filho amado. Imagina, Deus falar isso de você, a ela ouvir. Queridos, Deus não tem filho predileto. Mas Deus tem aqueles filhos que tentam andar em unção, que tentam viver na unção. E a esses filhos, Deus tem prazer. O Senhor quer te projetar. Assim como naquele momento, na presença de 3 discípulos, o Senhor falou: esse é o meu Filho amado, a ele ouvir. É o Senhor que vai te destacar no meio das multidões que você passar. Aleluia. O pessoal da tua escola pode te ver como nada. O pessoal do teu trabalho pode te ver como nada. Mas a unção do Santo está sobre você. E algo vão ter que reconhecer, porque você é diferente. As pessoas vão sentir isso. Porque o Senhor, querido, te projeta quando eu quero andar em unção. Quando eu entendo isso, é Deus que faz. Em qualquer lugar que você esteja, vai ter uma setinha indicando assim: ó, essa é minha filha amada. Glória a Deus. E é a unção que vai fazer essa diferença. Aleluia. Verso 18. Na parte B, diz assim: que sabe tocar, é forte, é valente, é homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é comigo. Por que eu preciso de unção? Para que as minhas qualidades mudem. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Nos primeiros versículos que nós lemos. Ó, ele mandou chamá-lo e fez-o entrar. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Olha as qualidades que Davi tinha antes da unção. Só ressaltava a beleza natural, sim ou não? Só ressaltava que ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Mas depois da unção, olha o que está falando a palavra a respeito de Davi. Sabe tocar, é forte, é valente, é homem de guerra, é sisudo em palavras, é de boa aparência e o Senhor é com ele. Queridos, as qualidades de Davi mudaram. Saiu do âmbito da naturalidade para um âmbito de força espiritual. Aconteceu muita coisa nesse meio tempo? Não, só a unção. Quando a unção veio sobre ele, destacou aquilo que antes dele ser ungido ninguém percebia. Quando a unção de Deus vem sobre você, vai destacar coisas em você que ninguém vê, que ninguém percebe no âmbito natural. De repente eu falo com pessoas aqui que são tímidas. E aí a pessoa olha assim falando: ah, dali não vai sair nada não. A pessoa tem boca, não fala. E aí quando vem a unção de Deus na vida dessa pessoa, a pessoa vira sisuda, forte em palavra. Querido, quem faz isso? É a unção de Deus. Olha como é que Davi passou a ser outra pessoa, ter outro tipo de qualidade. Houve uma mudança na vida dele, porque a unção desceu. Quando a unção vem, querido, muda. Nós podemos ver na vida de Sansão em Juízes 13. Quando Sansão não estava com a unção, com o Espírito de Deus, ele só fazia bobagem.
casou com quem não era para casar, não obedeceu pai e mãe. Mas quando a unção vinha sobre ele matava milhares. Ele se tornava forte. As pessoas olhavam para ele e tentavam entender de onde vinha aquela força. Porque na sua aparência ele não demonstrava aquilo tudo. Mas a unção de Deus fazia ele virar um homem que ninguém era igual naquela época. Então quando a unção de Deus vem sobre você, ela destaca coisas em você que ninguém vê. Se as pessoas olhassem Sansão de uma forma natural, sem a unção, ninguém ia dizer que ele fazia tudo o que ele fazia. Porque ele era natural. Ele era normal, ele não era aquela pessoa assim que dá para você perceber que era muito forte. Era a unção de Deus que se apoderava dele e ali fazia toda a diferença. Então quando a unção de Deus vem sobre a nossa vida, ela muda o que antes a gente tinha e aprimora o que ninguém conhecia. Então aquele que é tímido, quando a unção de Deus vem sobre ele, ele vai profetizar, ele vai declarar, ele vai projetar e algo vai acontecer, porque a unção de Deus faz isso. Olha Saulo de Tarso, de perseguidor da igreja, ele passou a pessoa que mais pregou o evangelho. Querido, nem aqueles que andaram com Jesus fizeram tal coisa. Mas quando ele teve um encontro com Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou dele. E quando o Espírito Santo se apoderou dele, ele deixou de ser o matador de crentes para ser aquele que ia converter mais gente. Glória a Deus, aleluia. A unção de Deus. Querido, se você entender essa palavra no teu espírito, a tua vida cristã vai mudar. Glória a Deus. Porque você vai buscar mais essa unção para fazer a diferença na sua vida e na dos demais. Esse homem, ele fez muito para Deus. Ele ia nos lugares, e como ele não podia ir em muitos, ele fazia um discípulo, deixava numa região, fazia o outro, deixava na outra região, e assim o mundo inteiro estava sendo ganho através da semente de Paulo, através do que ele fazia. Quando a unção se apodera da gente, a gente muda. Você deixa de ser aquela pessoa mesquinha, chata, que reclama o tempo todo. Ai, querido, como é chato a gente ser assim. Alguém que, o apóstolo fala, vai ter uma mudança na igreja. Ih, eu acho que vai dar errado. Não, vai ser muito caro, nossa. Agora a pessoa que tem unção, não. É isso aí. Não, e Deus vai dar mais, hein? Vai vir ainda do sul, do norte, do leste, do oeste, porque a pessoa que tem unção é visionária. Ela enxerga além do alcance. Glória a Deus. A unção te capacita a olhar além, a enxergar aquilo que quem não tem unção não vai ver. Aleluia. Então nós precisamos que ele dê essa unção na nossa vida. Verso 21. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. E este